Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Diabetes Eu Cuido. Eu sou Alexandra Manfredini, sou biomédica, sou educadora em diabetes, trabalho com diabetes desde 2006 e eu estou aqui hoje nesta aula para falar um pouquinho para você sobre automonitorização glicêmica ou então automonitoramento glicêmico. O objetivo do nosso canal é levar informação, é levar orientação, é levar conhecimento para que você possa desenvolver as habilidades necessárias para você controlar melhor o diabetes e ter mais saúde e mais qualidade de vida. Então vem comigo agora que nós vamos conhecer um pouquinho mais a importância do automonitoramento glicêmico, porque é um dos métodos utilizados para o controle do diabetes. Então, o automonitoramento é aquele que nós realizamos na nossa própria casa, através de um glicosímetro, que é um medidor de glicemia, um medidor de açúcar no sangue, e que você mesmo faz em casa. Vamos entender, eu fiz um esquema aqui para que a gente possa lembrar de todos os fatores, de tudo que ele contribui para a nossa saúde e para o controle do diabetes. Então, a primeira coisa é o autoconhecimento. Então, o monitoramento glicêmico, ele traz para a gente um autoconhecimento, ou seja, eu vou conhecer as taxas de glicose, eu vou conhecer quais são os níveis da glicemia, por exemplo, quando eu faço uma alimentação. Ou então naqueles momentos onde eu fico muito tempo sem me alimentar. Então tudo isso eu vou tendo um conhecimento de como a glicemia se comporta no meu dia a dia, durante todo o dia. Outro ponto importante é a relação dos alimentos versus glicemia. Então pensa aqui comigo, muitas vezes nós comemos uma banana, chupamos uma laranja, 2, 3, ou então comemos um caqui, ou um pão francês, um pão integral, seja o que for. Isso ele tem um impacto na nossa glicemia. O meu vizinho, a minha vizinha, ou um conhecido, um familiar, pode comer a mesma coisa. Uma banana, pode comer um caqui, chupar uma laranja, comer um pão integral, um bolo, seja o que for. E ter um impacto diferente na glicemia dele. Então isso é muito individualizado, de pessoa para pessoa. Então eu vou entender através do automonitoramento como que os alimentos se comportam no meu organismo. Outra coisa importante também é a relação da atividade física com a glicemia. Então, quando eu pratico atividade física, eu tenho um resultado na minha glicemia. Quando eu não pratico, eu tenho outro resultado. Ou então, aqueles momentos onde eu faço um exercício numa intensidade um pouco maior, ou então eu não realizo uma intensidade um pouco menor. Então, se eu fizer o automonitoramento, se eu verificar a glicemia nesses dias, eu vou perceber essa variação. Outro dado extremamente importante são as emoções, o estresse. Sabe aquele dia que a gente está mais nervoso, mais angustiado, ou aquele dia que a gente está triste ou mais ansioso? Como será que vai comportar a minha glicemia nesse dia? Porque tem relação sim, o meu estado emocional, o meu equilíbrio emocional com a minha glicemia. Aqui eu vou fazer um parênteses para a gente pensar numa coisa. Você sabe que não importa muito o que acontece com a gente no dia a dia, mas o importante é a forma como eu lido com as coisas que acontecem comigo no meu dia a dia. Isso vai fazer toda a diferença no controle da minha glicemia. Então, eu vou entender esse momento, né, de angústia, de tristeza, como é que isso está impactando na minha glicemia. Outro ponto importante também é o ajuste da insulina. Então, para você que usa insulina, muitas vezes o médico pede um automonitoramento em um período de tempo para que ele possa fazer os ajustes necessários. Ou então, se você usa insulina rápida ou uma insulina ultra rápida, é necessário que você faça o automonitoramento, dose essa glicemia antes de aplicar a insulina, para que você possa fazer a correção e fazer a aplicação da quantidade necessária para aquela refeição. Então é importante também. Outra coisa, a prevenção e correção das hipo
e hiperglicemias. O que é uma hipoglicemia? É quando você tem uma taxa diminuída de açúcar no sangue. Então, considera-se uma hipoglicemia quando a gente tem níveis abaixo de 70 miligramas por decilitro. Isso é uma hipoglicemia. E uma hipoglicemia mais severa é quando esses níveis chegam abaixo de 54 miligramas por decilitro. Isso é uma hipoglicemia. Então, sabe aqueles momentos que você sente um suor frio, ou então a visão meio turva, embaçada, calafrios, tremores, tudo isso é sintoma de hipoglicemia. Então, neste momento é importante que você faça a dosagem da glicemia e ali você vai poder fazer o ajuste e a correção necessária com o alimento para que essa glicemia eleve. Outra coisa importante são as hiperglicemias, é quando ela aumenta demais. Quando ela aumenta acima de 180, já é considerado uma hiperglicemia. Então, você vai poder dosar, vai conhecer esse resultado e vai fazer o ajuste necessário na alimentação, na medicação, na atividade física, no controle emocional, seja no que for. Então, você está vendo o quanto é importante o automonitoramento glicêmico? Como é importante a gente ter um glicosímetro em nossa casa, porque aí através do glicosímetro, no tempo correto, a gente vai fazer esse monitoramento. Então, esses são todos os objetivos do automonitoramento, tudo aquilo que ele permite. Aqui para a gente poder refletir um pouquinho, o automonitoramento, ele é uma ferramenta educativa capaz de mudar o comportamento e promover o autocuidado. Isso é super importante. Todas as nossas aulas aqui no canal, elas têm como objetivos desenvolver, sabe o quê? Desenvolver isso aqui, ó, o autocuidado. É onde você vai tendo toda a orientação necessária, vai desenvolvendo as habilidades para que você possa, junto com a equipe dos profissionais de saúde, controlar melhor o seu diabetes. E a ferramenta do automonitoramento, ela permite isso. Ela permite fazer com que você mude o seu comportamento. E mudando o seu comportamento, com certeza, os resultados vão ser melhores. Muito melhores. Bom, e aí? Quais são as metas glicêmicas, então? Quais são os valores normais que eu vou esperar encontrar nesse momento que eu estou fazendo o automonitoramento? Então, esses valores são valores padronizados pela Federação Internacional de Diabetes, pela Sociedade Brasileira de Diabetes, e ela orienta de uma maneira geral, tá? Tanto quem tem diabetes tipo 1 como quem tem diabetes tipo 2, de uma maneira geral, ela orienta esses valores. Porém, o que é muito, mas muito importante mesmo, é que você converse com o seu médico e ajuste com ele qual é a meta para você, individualizada. Porque essa meta ela pode variar um pouco para mais, um pouco para menos. O que é importante é a gente prevenir hipoglicemias e hiperglicemias, ou seja, valores muito baixos da glicemia e valores muito altos da glicemia. Então é importante que o teu médico faça esse acompanhamento e trace junto com você qual é a sua meta. Mas de uma maneira geral, nós vamos ter como meta, antes da refeição, de 70 a 130 miligramas por decilitro, após a refeição, 2 horas após a refeição. Outro dado extremamente importante. Eu posso fazer a dosagem da glicemia pós-refeição? Pode e deve, e a gente vai entender como. Porém, é importantíssimo você respeitar o horário. Então, 2 horas após a refeição, de 90 a 180. Antes de dormir, de 80 a 140. E na madrugada, se você fizer, de 90 a 150. Então, essas são as metas, os objetivos gerais da glicemia num processo de automonitoramento. Muito bem. Então, eu fiz um esquema aqui para a gente entender como que nós podemos fazer o automonitoramento. Nós temos várias situações. Uma situação é quando a pessoa que tem diabetes, ela não usa insulina, ela usa apenas a medicação oral, que são chamados antidiabéticos orais. Então, usa só o remédio, onde ela vai tomar esse remédio. Então, neste caso, não há nenhum consenso indicando a quantidade de vezes que é importante você fazer o automonitoramento. Eu reconheço que pelo menos uma vez ao dia você pode fazer.
Existe aquela outra situação onde a pessoa usa a insulina e ela faz uma aplicação de insulina, seja ela à noite, seja ela de manhã, então ela usa uma vez ao dia a insulina. Neste caso é importante que ela faça 2 dosagens por dia. Aí, num outro caso, mesmo que ela usa um tipo só de insulina, ela pode até fazer 3 vezes ao dia. A gente vai entender como. E tem um outro caso que a pessoa usa 2 tipos de insulina. Uma insulina lenta ou intermediária, ou até ultralenta, e uma insulina rápida ou ultra rápida. Nestes casos, ela precisa fazer no mínimo 4 dosagens por dia, certo? Mas o legal é que ela faça de 4 a 5 dosagens por dia. E a gente vai também entender como que isso pode ser feito. Além desses modelos padrão que nós temos hoje, nós podemos também fazer o monitoramento conforme o teu médico solicitar. Porque às vezes ele precisa ajustar a dose da medicação, ele precisa ajustar num tempo específico e ele vai passar para você qual o monitoramento que ele precisa naquele tempo, ok? Bom, então para a gente entender, primeiro eu vou falar para quem faz o monitoramento com 2 vezes ao dia, certo? Então se você usa insulina e você faz esse monitoramento, então acompanha comigo. Imagina só, se você fizer esse monitoramento todos os dias de manhã e à noite. De manhã em jejum antes do café da manhã e à noite, ou antes do jantar, ou na hora de dormir. Ao longo de um período, você só vai conhecer aqueles horários. Porém, é importante que você conheça todo dia. E para isso, esse esquema aqui é legal. Olha só. Aqui eu tenho café da manhã, almoço, jantar e antes de dormir. E aqui eu tenho os dias do mês. Vamos dizer que hoje seja dia 1º. Então, hoje, dia 1º, eu vou escolher 2 horários. Então, eu escolho antes e 2 horas após o café da manhã. Então, vamos dizer que eu fiz hoje, tá controladinho, eu fiz e deu aqui 91. Muito bem. Aí, eu faço 2 horas após o café e deu aqui 128. Muito bem. Então, eu já conheci a minha glicemia antes do café da manhã e depois do café da manhã. Os glicosímetros, hoje em dia, todos eles armazenam esses resultados. Porém, vou deixar uma dica agora para você. Tenha um caderno, tenha uma anotação ou uma planilha de Excel, qualquer ferramenta você pode usar. Ou uma planilha de Excel, um bloco de notas ou um caderno onde você vai anotar esses valores no dia a dia. Por que isso? Porque quando você anota no dia a dia e você vai tendo dia após dia, quando você olha, você percebe a semana toda e depois o mês todo, você consegue ter uma visualização melhor dos seus resultados. E se você preferir ainda, se você for bem organizado, você pode anotar aquilo que você está comendo. Então, você começa a fazer experiências com você mesmo, mudando, substituindo uns alimentos. De repente, você tem uma nutricionista que mudou a sua dieta e passou outros alimentos para que você possa substituir. Você vai dosar e vai entender o impacto desses alimentos na sua glicemia, entendeu? Sabe aquele dia que a gente está mais estressado, nervoso? Anota lá, porque você também vai conhecer o impacto deles. Tudo você pode ir anotando no dia a dia, quando você perceber que aquele resultado está fora, ou ele está maior, ou ele está muito menor, para que você possa então conhecer o seu dia a dia da glicemia. Muito bem. Aí no dia 1º, nos outros horários você não faz. No dia 2, você não vai fazer o café da manhã. Aí no dia 2, você vai lá para o almoço. Aí você faz antes do almoço e 2 horas após o almoço. Então, nesse dia antes do almoço, vamos dizer que tenha dado 95. E após o almoço, você fez e deu 170. Foi um dia que você comeu bastante e aí, olha, a sua glicemia subiu um pouco mais. Muito bem. Você vai fazer no jantar ou antes de deitar? Não. Você vai fazer somente nesses horários. No 3º dia, você não vai fazer café da manhã, não vai fazer almoço e você vai fazer lá no jantar. Então, no jantar você deu 100 antes do jantar e depois do jantar deu 165, por exemplo. Bom, em 3 dias você teve o conhecimento do café da manhã, do almoço e do jantar.
Olha que legal. E aí, naquele quarto dia, você pode falar assim, hoje eu quero fazer só de manhã e ao deitar. Aí você vem aqui, faz no café da manhã, fez no café da manhã, deu aqui 99. E ao deitar, você fez e deu 105. Muito bem. 2 dosagens, tá vendo? Aí no dia 5, não, hoje eu vou fazer um outro horário. Hoje eu vou fazer aqui no meu almoço. Então você chega no almoço aqui, fez, deu 100, pós o almoço deu 160. E assim você vai marcando. Então você vai intercalando os horários para que você possa, ao longo de um período, e é muito legal a gente avaliar esse período no mínimo de 14 dias, 2 semanas, você vai avaliando para você ver como que a sua glicemia ela está oscilando para cima e para baixo. Isso vai nos dar parâmetros importantíssimos. Bom, isso para quem usa então a insulina e faz 2 dosagens por dia. Quando você faz 3 dosagens por dia, você pode sempre fazer desse esquema do antes e o depois da refeição e fazer ao deitar. Você pode passar um tempo fazendo dessa forma. Você faz ao deitar, antes e após a refeição. Ou então você faz naquele dia que você está sentindo que você está com sintomas de hipoglicemia, onde o açúcar está baixo. Ou aquele dia que você está sentindo algo que não está normal. Aí você dosa, de repente esse açúcar pode estar alto. Então isso é uma informação importante. E para aquelas pessoas então que utilizam a insulina rápida ou ultra rápida, que ela vai fazer 4 a 5 vezes no dia. Ela vai fazer, então eu vou colocar aqui embaixo, tá? Aqui embaixo eu vou fazer o exemplo de quem usa então a insulina, 2 tipos de insulina. Então eu vou fazer sempre antes da refeição. Então eu vou fazer antes do café da manhã, vou fazer antes do almoço e vou fazer aqui antes do jantar. Por que que eu vou fazer nesses 3 horários? Porque eu preciso saber como está o nível da minha glicose, do meu açúcar, para eu saber a quantidade de insulina que eu vou aplicar. Se eu vou aplicar ou se eu não vou aplicar a insulina. Então isso é muito importante. Então converse com o seu médico, porque ele vai te dar a orientação. Olha, se der de tanto a tanto, você aplica tanto de insulina. Se der acima disso, você aplica tanto. Se der abaixo, você pode não aplicar. Então são orientações que são muito individualizadas, mas você precisa fazer antes de todas as refeições. Bom, então eu usei 3 tiras aqui, certo? Eu tenho mais uma tira. Então, essa outra tira eu vou usar no dia 6, no café da manhã. Se eu for usar 5 tiras, eu vou usar quanto a outra? Ao deitar. Sempre ao deitar, entendeu? A mesma coisa no dia 7. Então, no dia 7 eu vou fazer antes do café, antes do almoço, antes do jantar. E agora, qual refeição que eu vou fazer? No dia 6 eu fiz do café da manhã, agora eu vou fazer do almoço. E aí se eu tenho uma tira a mais, eu faço quando? Antes de deitar, certo? Então eu conheci agora a glicemia do meu almoço também, pós-almoço. E no dia 8, eu repito, antes do café da manhã, antes do almoço, antes do jantar. E quando que eu vou fazer? Vou lá, já fiz café da manhã, já fiz almoço, e eu vou lá pro meu jantar, e vou fazer no meu jantar. Se eu tenho mais tiras, eu faço no meu deitar também. Então aqui eu tenho a utilização de 4 ou 5 tiras no caso de pessoas que fazem uso de 2 tipos de insulina. Uma insulina lenta ou intermediária e uma insulina rápida ou ultra rápida, certo? O que é uma insulina rápida ou ultra rápida? É aquela insulina que vai agir naquele momento. Ela tem como tempo de ação de 15 minutos a 30 minutos. Então eu aplico antes da refeição para que ela possa, naquela refeição, retirar todo o açúcar que vai para o meu sangue. Então essa insulina ela vai ser capaz de retirar esse açúcar do sangue e levar para dentro da célula. Isso que é uma insulina ultra rápida, ela age nas refeições, certo? Isso é muito comum em pessoas que têm diabetes tipo 1. Então eles utilizam a insulina em todas as refeições. Então por isso que é muito importante esse monitoramento nas refeições. Deu para entender? Caso você tenha dúvida nesse processo de automonitoramento, se você não entendeu alguma coisa, pode deixar a sua dúvida nos comentários aqui do nosso canal,
porque eu vou ter muito prazer em responder para você e esclarecer a sua dúvida. Então, deixa a sua dúvida nos comentários que eu respondo para você. Muito bem. E aí vem uma outra questão. Eu fiz essa avaliação durante todo um mês, ou então no mínimo 14 dias. E aí, eu olho para isso e ele me reflete o quê? Além daquelas metas e os objetivos que eu tenho. Eu vou ter, ao longo desse período, 2 dados extremamente importantes. E esses dados, eles são emitidos pelo aparelho. Então, o aparelho, ele me dá esses dados. Quando eu conecto o software dele ao computador e ali eu descarrego todos os resultados, ele vai me dar 2 dados importantes, que é a média glicêmica e o desvio padrão. O que é a média glicêmica? É a soma de todos os resultados durante todo aquele período, dividido pelo número de testes que foram realizados. Por exemplo, eu fiz ao longo do mês, eu fiz 50 testes. E eu tenho a soma de todos esses resultados. Eu vou pegar toda essa soma e vou dividir por 50. E eu vou ter uma média glicêmica. E existe também um objetivo e uma meta para ela. A meta é que a média glicêmica ela fique em torno de 150 miligramas por decilitro, certo? Então isso mostra que se eu tenho uma média glicêmica nesses valores, o diabetes está controlado, ele está compensado. Se ele está acima disso, significa que ele está descompensado. Então isso vai mostrar para mim, é um retrato da minha condição da glicemia. Então por isso que é tão importante a gente fazer o automonitoramento. E o desvio padrão é quanto essa glicose, ela sobe e ela desce. Ela sobe, ela desce. Então é a diferença entre um ponto e outro, é quanto ela varia de uma dosagem para outra, certo? E a meta é que esse valor ele fique inferior ou igual a 50 pontos. Então 50 miligramas por decilitro é o quanto ela pode variar de um ponto a outro. Ou então 36% quando ela é convertida em porcentagem. Isso aqui chama então desvio padrão, ou seja, é a variabilidade, é quanto essa glicose ela está variando. Por que isso aqui é muito importante? Porque foi feito vários estudos e eles mostram que quando eu mantenho a minha glicemia, o diabetes controlado, eu evito as complicações do diabetes, as complicações micro e macrovasculares, as complicações que eu tenho nos olhos, a complicação que eu tenho no rim, no coração, a complicação que eu tenho nos nervos. Então, tudo isso, ele está relacionado a quê? A complicação? A uma descompensação da glicose. Então, quando eu mantenho essa glicose mais próxima possível desses valores, eu contribuo para a minha saúde, eu contribuo para o bom controle do diabetes. Então, isso é muito importante, não só a média glicêmica, quanto o desvio padrão. Porque às vezes a pessoa ela pode ter uma excelente média glicêmica, mas ela tem um desvio padrão muito alto. Significa que a glicemia dela oscila muito. Então esses dados são muito importantes para que o médico ajuste a dose da insulina, para que ele ajuste a medicação, para que a nutricionista possa fazer um ajuste na alimentação, em tudo aquilo que é necessário para que você mantenha o diabetes controlado. Entendeu? Então, hoje, o objetivo desta aula foi mostrar para você a importância do automonitoramento glicêmico, o quanto que conhecer os níveis da glicemia pode contribuir para um bom controle. E eu sei que muitas vezes é difícil, porque você picar o dedo várias vezes ao dia, isso traz uma certa dor, traz um certo desconforto, mas ele é necessário se eu quero controlar o diabetes. E à medida que eu tenho isso controlado, eu volto a repetir, eu evito as complicações. Eu tenho certeza que é o que você quer e que eu desejo para você, é que você tenha muito mais saúde e qualidade de vida. Então, todas as suas dúvidas, pode deixar para mim aqui no comentário que eu respondo para você. E lembre-se, se inscreva no nosso canal. Nós temos um imenso prazer de desenvolver muitas aulas para você. Inscreva-se, ative o sininho, porque toda vez que um vídeo novo for postado, você vai receber aí no seu celular. Outra coisa importante, ó, deixa um like aqui no vídeo. Isso vai ajudar muitas outras pessoas a também ter essa informação como você está tendo.
Gostou então? Deixa um like, se inscreva no canal e até a próxima aula, se Deus quiser. Beijo no seu coração!